Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, queridos admiradores do canal do professor Carlos Manuel, queridos alunos do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Cambuí, alunos do curso de Agronomia. Vamos iniciar agora um outro módulo, né, da disciplina da cultura, que engloba a cultura da soja e do feijão. Vamos começar a falar um pouquinho sobre a cultura do feijoeiro, que apesar de ser uma leguminosa, até certo ponto muito parecida com a planta da soja, né, em termos de morfologia e de desenvolvimento da planta, a gente vai observar que tem algumas diferenças, né, de características tanto botânicas quanto de produção, né, quanto de perfil de produtor, perfil de produtividade. Se a gente fizer um comparativo entre a cultura da soja e do feijão, a gente observa que há uma discrepância em termos de tecnologia, né, em termos de desenvolvimento, apesar da cultura do feijoeiro ser uma cultura muito tecnificada, mas a gente ainda tem áreas de produção de feijão pequenas, né, com métodos de manejo um pouco mais tradicionais, um pouco mais antigos. E é claro que nós temos grandes áreas de feijão via pivô central, região noroeste de Minas Gerais, né? Unaí, Paracatu, que nós temos grandes áreas de altíssima tecnologia. Mas nós temos algumas diferenças, sim, em termos de condução, em termos de perfil de produtor, em termos de manejo, né? Claro, de adubação, de manejo de fitossanitário, pragas, doenças, plantas daninhas. Mas, de fato, o que a gente pode falar de diferente, né, de uma diferença que a gente pode falar da cultura da soja e de feijão é realmente o investimento. A cultura da soja são grandes áreas mesmo, enormes áreas, né, plantadas com soja, e o feijão se limita a áreas grandes, mas comparativamente à soja, elas são menores mesmo. Em termos de tecnologia, de melhoramento genético, de novas cultivares, o uso de melhoramento genético para obtenção de cultivares transgênicos, coisa que o feijão ainda, apesar de ser perfeitamente possível, né, ainda há um gap aí, né, uma lacuna, para que a gente não tenha ainda algumas cultivares, né, com essa tecnologia. Então, o manejo se torna um pouco diferente. Uma outra situação também que a gente pode diferenciar bastante é que a cultura do feijoeiro é um pouco mais sensível em termos de doenças e pragas, né? Ela tem uma sensibilidade maior, então nós precisamos tomar mais cuidado com o manejo dessa lavoura, né? Dessa cultura, porque é importante a gente fazer o manejo correto. Outra situação diferente: a soja, nós utilizamos fixadores biológicos de nitrogênio, né, o rizóbio, para fazer esse papel entre aspas, adubação nitrogenada da cultura, né? Nós praticamente não utilizamos adubação nitrogenada, né, para a cultura da soja, diferentemente do feijão, que a gente utiliza isso de uma maneira mais comum, né, tanto para adubação de semeadura quanto para adubação de cobertura, porque ainda nós não temos essas estirpes, né, de bradyrhizóbio, de rizóbio, que são eficientes para fazer essa inoculação no feijoeiro, nas raízes de feijão. Então, acaba que o custo de produção se torna um pouco maior e a gente vai ver um pouquinho desse custo de produção do feijão, né? Então, é uma cultura mais cara em relação, por hectare, vamos pensar assim. E uma outra característica que a gente vai ver aqui é que há uma flutuação de preços grande, né, em relação à cultura da soja. Então, o feijão há uma flutuação em termos de safras, aliás, né, o feijão, por ser uma planta neutra, não é uma planta fotoperiódica, nem de dia longo, nem de dia curto. A cultura do feijão, ela nos permite produzir 3 vezes no ano, né, dependendo das regiões. Claro que uma planta que não tolera muito frio, mas
nas regiões mais quentes é possível fazer uma semeadura de inverno, né? Região noroeste de Minas é um exemplo bem clássico disso, né? Uma área de pivô central onde as temperaturas são um pouco maiores, que permite a gente produzir feijão em 3 safras, né? Cultura do verão, né? A safra de verão normal, a segunda safra e a terceira safra, que é uma safra que a gente chama de safra de inverno. Então, são características diferentes e a gente vai passar essas características no decorrer das aulas, que vão seguindo mais ou menos o mesmo padrão das aulas de soja, para a gente ter um comparativo, ok? Então, vamos seguir a nossa aula. Vamos lá, então, só para a gente ter já é uma diferença, né? A soja, ela tem um centro de origem lá na China, na região da Manchúria, e o feijão, ele é uma planta que tem um centro de origem na América, né? Tem o feijão de cores, que a gente fala feijão de cores ou carioca, né? Que é o mais comum, ele tem uma origem aqui na América Central, México, né? Por volta de 7.000 anos. E o jalo, né? O feijão jalo, aquele feijão mais creme, um feijão mais clarinho, com um grão de feijão maior, ele se origina aqui dos Andes, né? E depois foi disseminado, na verdade, para toda a América do Sul. Então, diferentemente já da soja, que é uma região, o centro de origem da soja é a região asiática, o feijão ele tem uma origem americana. E, se a gente pegar algumas situações de feijão, o feijão ele tem alguns benefícios para o consumo, né? Então, se a gente pegar a característica de consumo do brasileiro, pensando no Brasil, né, a gente tem, historicamente, o consumo de arroz com feijão, né? Então, esse é uma dobradinha clássica no Brasil, né, e que nos beneficia em termos de nutrição, comparativamente aos outros países. A gente leva vantagem se a gente observar o que consome os países, né, na Europa, nos Estados Unidos, né, no continente norte-americano, o México, apesar do México consumir muito feijão, porque o feijão, essa dobradinha arroz e feijão, proteína, carboidrato, energia, fibra, ela nos permite ter, se caso a gente conseguisse disseminar isso com mais facilidade, né, e que o Brasil tem esse potencial, reduzir um pouco a fome nesse país, né? Então, porque são alimentos, entre aspas, baratos, que estão na cesta básica do brasileiro, né? Apesar do aumento, apesar da inflação, apesar da flutuação de preço, ainda são produtos considerados baratos, de fácil acesso à população mais pobre. Então, além desse acesso, é um produto que tem muito benefício para a população. Então, tem vitaminas do complexo B, dá energia, evita cansaço, combate a anemia, que tem uma alta concentração de ferro no produto, né, no feijão, tem vitamina C, é uma fonte de potássio, né, contribui para evitar câimbras antes e depois das atividades físicas, evita cárie, porque tem uma dose de flúor, né, tem flúor na sua composição, e evita prisão de ventre em função das fibras de feijão, melhora o trânsito intestinal dos alimentos. Então, assim, é um produto que a gente precisa consumir, né, com mais frequência. A gente consome todo dia. O brasileiro consome feijão todos os dias, né? Mas o que a gente tem visto é que esse consumo ele tem diminuído. A gente vai ver mais para frente. Só para a gente ter a questão da informação nutricional, né? Nós temos aí um valor de 3 colheres de sopa de feijão, temos 155 calorias, e aí nós temos 11 gramas de proteínas, ou seja, nós temos aí uma porcentagem de 25%, 24% de proteína no feijão. Então, é uma cultura, é uma planta que tem muita proteína nas suas sementes. Então, a gente considera que o feijão, né, a semente do feijão, é uma semente proteica. Nós temos as oleaginosas, né, que é no caso da soja, do algodão, do girassol. Nós temos as sementes amiláceas, né, no caso dos cereais, né, arroz, milho, trigo.
e nós temos algumas sementes consideradas proteicas, que têm uma porcentagem de proteína na sua composição alta, o que permite dar esse cunho nutricional para nós, né, nós seres humanos, assim, de uma riqueza muito grande, né? Então, a gente não pode desmerecer esse consumo de feijão, tá? Por dia, por ano e tal. Fonte proteica é um componente básico da dieta dos programas de combate à fome, é o que eu falei para vocês, né? Complementa com arroz, porque ele tem 8 aminoácidos essenciais ao organismo, tem elevado teor de fibra, tem um efeito que reduz colesterol, efeito que reduz taxa de açúcar, de glicose do sangue, né? Prevenção de distúrbios cardiovasculares, tipos de câncer. Só que é o seguinte, o consumo per capita no Brasil tem diminuído, né? Na década de 60, 26 quilos por habitante ano, década de 90, 19, no pós-anos 2000, a gente chegou a 15 quilos por habitante ano. O que acontece? Quando a gente faz uma comparação, né? Por que esse consumo está diminuindo? Porque a classe média brasileira, né? Essa classe que consome mais alimentos, ela tá procurando, buscando alimentos prontos, alimentos processados, alimentos já com facilidade para consumo, e esse feijão tem sido procurado menos pela população de maneira geral, o que determina a gente diminuir o consumo, né? E aí a gente observando aqui, isso aqui vale para o arroz também, né? Que tem algumas aulas que eu já falei sobre isso, né, no canal, sobre o arroz. Mas olha, em 1980 a gente consumia 24, 25 quilos por habitante ano de feijão, né? Isso vem diminuindo no tempo, né? Chegou aí em 2020 aí a 14 quilos, né? O arroz também vem diminuindo, né? Esse consumo. Ou seja, essa dobradinha arroz-feijão, ela tem perdido o mercado, né? Isso para o povo, né? Para o consumidor, isso é ruim por uma questão nutricional, é um alimento barato, mas também para o produtor isso é ruim, né? A tecnologia vem, a gente consegue produzir mais, o campo produz mais, a gente chega com mais produtos no mercado, mas o consumo diminui. E aí o consumo diminui, há um mercado especulativo que possa vir a aumentar esse preço ou diminuir esse preço, dependendo da oferta e procura no decorrer dos anos de safra. Então, a ideia é a gente manter esse consumo, né, para manter essa roda girando, aliado à questão nutricional, que é importante para o país e para nós, né, para o ser humano. Bom, com relação ao mercado, vamos lá, preços, custo de produção, vamos lá. Então, produção mundial em 2019, de acordo com um relatório da FAO, né, o mundo produziu aí 28 milhões de toneladas, sendo que esses continentes aqui são, né, a produção dos continentes de maneira geral, 14 milhões é da Ásia, que é o maior produtor, África, as Américas, Europa e Oceania produzindo um pouquinho aqui. Tá? Se a gente pegar a questão dos países produtores, a gente observa que 4 dos 5 países são asiáticos, né? O Brasil está aqui no meio deles, né? Com uma produção de 2.900.000 toneladas, né? Mas os dois maiores produtores aqui, né? Mianmar e a Índia, que se localizam lá na Ásia, são os maiores produtores. Os 5 maiores fecham com a Tanzânia, tá? Pensando no Brasil, de maneira geral, então vamos lá. Os estados produtores do Brasil, a gente pegar o Brasil em torno de 2.950.000 toneladas, dividido mais ou menos dessa forma, tá? Então, a região norte aqui produz pouco, a região que mais produz mesmo é a região centro-oeste, mas é dividido, né, nas outras 4 regiões do país, né, região do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, com produções parecidas, próximas aí de 700, 750 mil toneladas aqui cada uma, tá? Cada região aqui. A gente ir já para os
estados, né? Pensando em estado, que a gente falou em regiões, pensando nos estados, os 5 primeiros estados maiores produtores de feijão: Paraná, Minas Gerais em segundo, Mato Grosso, Goiás e a Bahia, com as suas respectivas produções em 1.000 toneladas, tá? Então, o Paraná produziu em torno de 530 mil toneladas de feijão, 522 mil toneladas para Minas Gerais, e fechando o top 5 aqui, 219 mil toneladas para o estado da Bahia, e aqui as produções dos demais estados da federação. A gente tem, no Brasil, como eu já falei, né, 3 safras agrícolas, né? Feijão primeira safra, segunda safra, feijão terceira safra. O que a gente observa é o seguinte: apesar da produção em área plantada, né, tem uma produção de feijão em primeira safra de feirão alta, mas, de maneira geral, nós produzimos feijão mais comum, a frequência maior, né, no feijão de segunda safra, tá? E que mantém de 2019 e 20, safra 20 e 21, com 1.460.000 hectares. A terceira safra, safra de verão, ele é um pouquinho menor porque as regiões são mais específicas, né? Não pode ter frio. Então, a região do Paraná, né, a região do sul do país, não se planta feijão numa época muito fria, tá? Porque o feijão não tolera isso mesmo. E aí vai de encontro à produção também, né, em 1.000 toneladas. Tá? O feijão segunda safra determina uma produção em valor total, em número, em quantidade total de feijão no país. Tá? Vamos lá, que passou um batido. Histórico do custo de produção. E aí a gente entra no histórico de produção. O que eu fiz com esse gráfico aqui, para a gente falar um pouquinho desse gráfico? Eu entrei no site da Conab e peguei o histórico do custo de produção desde 2005 até 2021, né, uma expectativa de custo, para a produção de 2.400 quilos, ou 40 sacos de feijão por hectare. O que a gente observa é o seguinte, gente: em função, né, dos anos que se passam, em função do aumento do dólar, em função do aumento dos custos de custo de fertilizante, muito atrelado ao dólar, defensivo, uso continuado de defensivos, manejo de pragas, a gente observa que o custo tem uma tendência linear de sempre aumentar, né? Então, nós estamos aqui há 16, 15, 16 anos, né? E a gente observa essa tendência linear de aumento de custo de produção, o que vai continuar acontecendo por essa tendência. Então, o que a gente pode começar a pensar nisso, né, em termos de custo, em termos de planejamento, de organização de safra? A gente pode começar a pensar em reorganizar e planejar melhor as nossas áreas de produção para minimizar os efeitos do aumento do preço dos produtos agrícolas, aliado ao fato de melhorar a tecnologia para produção maior, né, para a gente ter uma produtividade maior nas nossas áreas. Tá? Hoje se consegue produzir mais de 40 sacos por hectare de feijão. Tá? Esse é o custo básico, né, que o Conab determina. Mas a gente sabe que tem regiões de feijão irrigado que nós conseguimos, né, essas áreas conseguem produzir acima de 50 sacos por hectare de feijão. Então, atrelar a essa produtividade maior uma tentativa de planejamento melhor desses custos que a gente tem no hectare, visando minimizar os efeitos do aumento de preço, ou seja, utilizar melhor a aplicação dos defensivos, fazer um monitoramento melhor de pragas, utilizar máquinas com uma regulagem melhor, utilizar uma semeadora melhor, utilizar semente de melhor qualidade, utilização de coleta de solo para amostras e análises de solo, fazer uma interpretação, utilizar o adubo correto, né, fazer compras em determinadas épocas do ano, onde o preço está melhor. Então, a gente pode estar manejando melhor esse custo, visando a gente ter um pouquinho de mais de folga, de janela, de gap, né, de espaço para investimentos e controle orçamentário, né? Isso acho que é importante.
Sabe por quê? Porque isso aqui, ó, se eu também coloquei um histórico de preço, né, anual, evidentemente que eu não peguei o preço de primeira, segunda, terceira safra, mas eu peguei um histórico do preço médio anual também de 2005 até 2021. Então, o que a gente observa? Olha a flutuação de preços, né, dessas, anual, né, pensando em anual, desse saco de feijão. Então, o que a gente observa? Há uma flutuação desse mercado. Há um mercado especulativo que determina esse preço maior ou menor em termos de feijão. Temos de safras também, de quebras de safra ou aumento dessa safra, né? Então, a gente não pode, se a gente tem essa flutuação de preços, e a gente sabe que essa flutuação, se a gente pegar historicamente, nesses 15, 16 anos, a gente vê picos de preços, né? Mais ou menos regulares, e picos de alta e picos de baixa. Então, a gente tem esse histórico. Se a gente tem esse histórico e a gente vem observando que esse custo de produção ele também tem uma tendência linear de aumento anual, né, sistemático, a gente precisa estudar formas de aumentar essa produção por hectare nossa de produtividade e reduzir esse custo, visando a gente ter lastro para a gente conseguir ter rentabilidade nas nossas áreas de produção, tá? De maneira geral, quando a gente produz 40 sacos por hectare, né, que a gente vê aqui na safra de 2005, com os custos de produção, quando a gente produz 40 sacos por hectare, a gente vê que o ponto de nivelamento desses preços médios anuais aqui, a gente observa aqui que tem ano que é maior, tem ano que é menor. Mas, de maneira geral, o ponto de nivelamento fica bem abaixo de 40 sacos por hectare, né? Para o preço médio anual, segundo dados da Conab. Tá? Então, o que nos dá uma informação. Nós precisamos ter áreas de produção acima de 40 sacos por hectare. Só que, o que é o problema? Se a gente pegar a média histórica de produção nacional, de produtividade do Brasil, ela, em média, é 1 tonelada por hectare. Ou seja, mais ou menos 15, 16 sacos por hectare. Então, se a gente mantiver essa média de produção nas nossas áreas, de acordo com a média nacional, nós não vamos conseguir ganhar dinheiro. Porque a média nacional é de 1 tonelada, 15 sacos, 16 sacos. E o ponto de nivelamento aqui, praticamente em todos os anos, em 16 anos de estudo aqui, né, que a gente fez essa tabela, o ponto de nivelamento está acima muito acima de 15 sacos, né? Salvo algumas exceções aqui no caso de 2016, que foi realmente 15 sacos. Tá? Então, o que a gente precisa? Com essas informações de flutuação de preço, com essas informações de viés de aumento de custo de produção, que a gente observa aqui nos gráficos e nessa tabela, a gente precisa produzir mais. Quanto mais produzir, a gente consegue minimizar os efeitos desse preço, né? Flutuante, e consegue ter rentabilidade. Então, se a gente pegar de maneira geral esses valores, a gente tem aqui de 2005, né, em torno de R$700 por hectare de lucro, de rentabilidade, mas a tendência sempre foi de aumentar um pouco. Apenas em 2014 a gente observa aqui um custo bem baixo, né, uma rentabilidade baixa, né, de R$60 por hectare, mesmo produzindo próximo, né, aos 40 sacos aqui. Mas a gente observa que em 2021, produtores que tiveram uma produção de 40 sacos e conseguiram vender o seu produto aí em torno de R$300 o saco, a gente tem um valor bruto de R$11 mil e um custo de 4.800, o que nos dá aí uma rentabilidade de R$7 mil por hectare. Então, assim, é uma cultura que garante que tem essa rentabilidade. Muitos alegam que a cultura do feijoeiro é uma cultura difícil de lidar, porque há flutuação de preços, de fato há. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa flutuação de preço, com esse mercado especulativo que
que acompanha esses intermediários que fazem essa compra e venda desse feijoeiro, né, desse feijão, desse produto de feijão. Mas, para como é que a gente se blinda disso? Planejamento, redução de custos, tentativa de redução de custos com informações, incubação foliar, análise foliar, análise de solo, monitoramento das pragas, compra na hora certa, redução de custo de frete, semente de boa qualidade e redução das aplicações, né, baseada em manejo. A gente consegue manter esse custo um pouco mais baixo e a gente consegue também elevar um pouco as nossas áreas de produção, nossa produtividade para um patamar maior, tá? Então, essa é a dica que eu deixo, né, para os que estão assistindo às aulas, né, e talvez tenha produtores assistindo essas aulas, é para a gente ter esse entendimento, tá? Aos agrônomos que estão assistindo, aos estudantes, a gente ter esse entendimento que é possível a gente fazer, mesmo nessa flutuação de preços dentro da cultura do feijão. Bom, aqui só para a gente mostrar um pouco a cadeia produtiva do feijão, né? Claro que a produção primária, ou seja, o produtor está aqui, né? Dentro da porteira, necessita da segmentação antes da porteira, com máquinas, equipamentos, sementes, a indústria de defensivos e fertilizantes, para que a gente consiga produzir. Então, primeiro passo, vamos tentar reduzir custos disso aqui. Como? Pesquisando, cotando, né, fazendo cotações, compra de sementes de boa qualidade, para a gente produzir bem. E depois, na produção, a gente vender isso bem, né? Nesse processo, essa venda, ela pode ser feita via direta, mas há, de fato, uma porcentagem alta, acima de 50% desse produto, feijão, ele é passado aos intermediários, ou seja, o que esse intermediário faz, né? Faz essa intermediação entre as cerealistas, os empacotadores, né? Os atacadistas, com o produtor. Então, ele compra esse produto e revende, ou seja, é mais uma pessoa para ganhar lucro, porque ele tem que ter lucro também, essa rentabilidade ele precisa. Então, ele tem a sua facilidade, ele tem o trabalho dele, ele precisa ter o seu dinheiro, né, a sua rentabilidade. Mas se o produtor conseguir trabalhar isso de forma direta, há uma perspectiva maior de lucro, porque você não tem esse intermediário fazendo esse papel, esse elo entre o produtor e os atacadistas ou cerealistas. E aí ocorre esse beneficiamento e ocorre a distribuição, né, para os distribuidores, multiprodutos e para os supermercados, feiras, mercearias e afins. O que a gente tem notado é que, apesar de serem produtos processados, né, nós temos produtos processados de feijão, mas, de maneira geral, o produto processado ainda é feijão, diferente da soja, que nós temos o óleo de soja, nós temos a proteína de soja, nós temos o leite de soja, nós temos a carne de soja, né? Que nós temos outros produtos que desse óleo, por exemplo, viram biodiesel. No caso de feijão, nós temos o feijão. O feijão ele é processado, mas ele ainda é vendido como um produto, entre aspas, primário, feijão. E a gente observa algumas coisas, né? Alguns produtos mais processados, né? No caso, o sorvetinho de feijão aqui, que é consumido mais na região asiática, mas assim, a gente observa que o produto feijão, ele vai para a alimentação basicamente humana, né? Ele não é na alimentação animal, e ele é utilizado nos pratos, né? Feijoada, um feijão tropeiro, e aí nós temos o feijão branco, né, para saladas, né, farinha de feijão branco, que aí já é um produto bem específico, né, de feijão, mas de maneira geral a gente consome feijão, seja em brotos de feijão, seja em feijão industrializado, né, pronto para servir, mas um produto já cozido e para consumir já pronto, né, industrializado, ou a gente compra esse saco de feijão, né, para a gente consumir, fazer o cozimento dele nas nossas casas e fazer o consumo dele com feijão. Geralmente feijão ou em caldo, ou feijão tropeiro, ou um tutu, né? São os alimentos que a gente consome. E aí nós temos aí outros produtos, né? Feijão branco pronto, nós temos aí temperos à base de feijão,
Nós temos aí aquelas massas instantâneas que têm um tempero à base de feijão, mas de maneira geral o que a gente observa é que os produtos, mesmo os produtos processados, eles não têm um outro nome a não ser feijão, né? Então é um produto feijão, seja ele industrializado in natura ou uma farinha, mas nós temos esse produto à base de feijão, ok? Bom, eu quis deixar essas informações aqui, esses links, por quê? Porque essa aula, ela tem uma data, né? Essa data está sendo feita no ano de 2021. Então, todo ano e a todo momento, essas cotações, esse mercado, ele se movimenta, né? Então, talvez daqui a um tempo, alguém vai assistir essa aula sobre feijão, né, essa introdução, e vai verificar que as informações estão desatualizadas, o que eu já falei. Então, a sugestão é que acessem esses sites, né, que é uma sugestão. Esse aqui eu acho que tem que acessar quase que obrigatoriamente, né, o site da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, é o que mostra os relatórios de safras, né, e os custos de produção de maneira geral, tanto do produto feijão, mas dos insumos também. Mas os outros, eles são sites que vocês podem acessar como sugestão, mas tem outros sites, né? Outros sites que fazem esse processo, né? Que tem esse papel, essa função de noticiar esse mercado agrícola, do feijão, de outras culturas. Mas segue essa sugestão. Esse link aqui da FAO, né? Dos Estados Unidos, é importante, apesar de ter um certo delay, né? Não tem uma atualização assim todo ano, né? Mas é uma atualização oficial de produção mundial de feijão, né? De feijão, de soja, de milho, enfim. É importante a gente estar pesquisando sempre dados da FAO, né? Para a gente ter esse panorama mundial das produções agrícolas no mundo, tá? Ok? Bom, então essa é a aula introdutória. Para qualquer dúvida, estou ou no meu canal, vocês passem as dúvidas lá, eu vou responder sempre que possível. E quem tem meu e-mail, os alunos, estou sempre à disposição para esclarecimento de dúvidas, ok? Fiquem em paz, se cuidem, tudo de bom, tchau, tchau.